Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos glorificar ao Senhor nosso Deus nesta noite tão especial, né? Domingo é o dia do Senhor, mas hoje é um dia ainda mais especial, porque é o dia que nós relembramos não apenas o sacrifício, mas a vitória de Cristo sobre a morte, o cumprimento da promessa de que o Messias viria, se sacrificaria e venceria a morte para abrir então a porta dos céus aos salvos pela graça, aos alcançados pela graça de Deus. E esse cumprimento da promessa nos abre uma esperança gigantesca, a esperança de que Cristo há de retornar, há de vir uma segunda vez para nos levar para os céus, para a sua glória. E nós estamos firmados nessa esperança de que Cristo há de voltar. E cada dia que passa, esse dia está mais próximo. E cada Páscoa ou cada celebração da ceia do Senhor, nós relembramos o sacrifício de Cristo e fortalecemos a nossa esperança de que Jesus está voltando para levar a sua igreja e colocar o fim na história como nós a conhecemos neste mundo. E esse é um dia especial porque estamos aqui para glorificar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque as tuas palavras se cumprem sempre, né? Desde o início do mundo, Deus nos prometeu que enviaria o Messias, e cerca de 2000 anos atrás o Messias veio, e ele reforçou a sua promessa de que o Messias voltaria após morrer, vencer a morte, ressuscitar e ser assunto aos céus. O Messias voltaria para levar a sua igreja. A primeira promessa se cumpriu, a segunda promessa da morte e ressurreição se cumpriu. Estamos aguardando a outra promessa se cumprir, que é da volta de Cristo. E o Senhor sempre cumpre as suas promessas, e é nisso que nós depositamos a nossa esperança. Vamos glorificar ao Senhor. Se você puder, se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor, porque o tema do culto de hoje é as últimas palavras de Jesus na cruz. E ao longo desta noite, deste culto especial, nós vamos relembrar aquilo que Jesus falou e aquilo que Ele nos prometeu, e naquilo que nós nos agarramos como esperança. Vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo ao Senhor, e logo na sequência nós vamos continuar a louvar a Cristo. Senhor, glorificado seja o Teu nome, ó Pai, porque nós cremos no Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós cremos no Senhor porque Tu és fiel, porque o Senhor cumpre as Tuas palavras, as Tuas promessas. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque Tu nos enviaste Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário. E hoje, como todos os dias, nós relembramos a morte, o sacrifício, a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele não ficou morto no túmulo, corrompendo a sua carne, mas Ele ressuscitou e vive hoje, vive para todo sempre, e há de voltar para nos levar aos céus, junto da Tua glória. E é nisso que nós cremos, e é nisso que nós depositamos a nossa esperança, e é isso que agradecemos ao Senhor, porque fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, porque o Senhor, o Deus único, o Deus Criador, o Senhor soberano sobre todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, morreu, padeceu por nós mesmo sem ter pecado, e pelo seu próprio poder venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Receba o nosso louvor que é dado de coração a Ti, fale aos nossos corações durante o culto desta noite. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos glorificar ao Senhor dizendo: para sempre Ele vive, porque diferente de outros que são adorados por aí, Jesus morreu, mas não ficou no túmulo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, apresentou-se perante milhares de testemunhas por 40 dias, e milhares de testemunhas o viram ser elevado aos céus, entre as nuvens, e Ele prometeu que há de vir e há de nos buscar, e nós vamos glorificar dizendo: para sempre Ele vive. E é por isso que estamos hoje aqui reunidos, porque Jesus vive e há de voltar para nos levar
para os céus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram, vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre. Aleluia, porque o Cordeiro venceu.
E é isso que é a nossa esperança. A vitória de Cristo é a nossa vitória, porque Ele nos salvou, nos alcançou com a sua graça, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Sempre adorado, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar, pastor. Bom, irmãos, graça e paz. Como foi falado, o nosso culto hoje é um culto cantado, né? E quero agradecer a Deus pela vida dos nossos amigos, irmãos. Os irmãos estão nos visitando nessa noite também, né? Os nossos visitantes. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos amados, né? A nossa introdução aqui, eu quero dizer o seguinte: no mundo há muitas pessoas que até conhecem a história da Páscoa, né? Mas não sabem por que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Para morrer em uma cruz. Algumas pessoas até se perguntam a razão, por quê, né? Jesus veio morrer numa cruz. As Escrituras nos contam essa história e deixam bem claras, né? Que sem Jesus Cristo não há esperança de salvação. Sem Jesus Cristo, sem a morte de Jesus Cristo, nem eu nem você obteríamos a salvação da nossa alma. E enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve lá na cruz, Ele falou as suas últimas palavras. E essas palavras revelam o grande amor de Deus pelo ser humano. As últimas palavras, né, de uma pessoa são sempre muito importantes, né? Eu me lembro a última conversa que eu tive com a minha mãe, antes dela morrer. E eu passei o dia todo com ela. Eu estava em Panorama e eu tinha ido para ver a minha mãe, na verdade, trazê-la para morar conosco. E eu passei o dia todo com ela no sábado. E no domingo ela passou mal e foi internada e não saiu mais do hospital. E eu me lembro a conversa que nós tivemos ali durante o dia, né? E foi marcante para mim, foi muito bom. Eu ia fazer um almoço para ela no domingo. Eu tinha ido lá convidar a mãe, olha, eu vou fazer um almoço para a senhora amanhã, né? Lá na minha sogra. Mas eu não pude almoçar com ela, né? Mas eu almocei um dia antes,
pude ter esse almoço com a minha mãe. Então as últimas palavras às vezes marcam, né, a nossa vida, e especialmente quando se trata de alguém que marcou o seu tempo, né, por tudo que disse, por tudo que fez. Agostinho, que viveu no século IV, ele declarou o seguinte: a cruz, onde Jesus foi crucificado e morto, foi a cadeira do mestre para a sua aula final. E como será que estava o coração de Jesus naqueles momentos, ou melhor, naqueles últimos momentos da sua vida lá naquela cruz? Como será que estava o coração do Senhor? Como estava o coração do mestre ali naquele momento? E ao morrer, da forma como ele morreu, Jesus nos aproximou mais dele, principalmente quando nós nos aproximamos da cruz, principalmente quando nós contemplamos a cruz vazia, né? E podemos ver que o nosso mestre não está ali, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? E nós vamos estar vendo aqui, durante o decorrer do culto, essas últimas palavras de Jesus ali na cruz. Nós vamos ver essas palavras e o que nós aprendemos com essas palavras de Jesus, essas palavras finais de Jesus ali na cruz do Calvário, naquele momento de agonia, dor e sofrimento. Boa noite, irmãos. Bom, como o pastor acabou de falar, nós vamos ver um pouco hoje sobre as últimas falas de Jesus na cruz. E a primeira delas se encontra em Lucas 23, 34, que diz assim: E dizia Jesus ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acredito que para a gente conseguir entender o real valor dessas palavras, a gente precisa fazer uma pequena retrospectiva nos momentos que Jesus passou antes de ser de fato crucificado. Jesus, ele foi traído por um de seus discípulos. Ele foi falsamente acusado, porque quando o diabo percebe que ele não pode obstruir os planos de Deus, é isso que ele faz. Ele tenta acabar com o testemunho de seus filhos, com o caráter, com o valor do seu caráter. E Jesus foi falsamente acusado de incitar o povo à revolta, acusado de incentivar o povo a não pagar impostos e de se auto-intitular rei. E tudo isso era mentira, porque nós sabemos que Jesus disse, inclusive, dai a César o que é de César. E por diversas vezes ele falou que o reino dele não era deste mundo. Então o interesse dele não era político. Depois, levado diante de Pilatos e também de Herodes, ele não se defendeu das falsas acusações. Ainda assim, ele foi levado a julgamento. Ele foi severamente açoitado, ele foi humilhado perante a multidão. Os soldados zombavam dele, cuspiram nele, e ele foi ferido por uma coroa de espinhos. Ele foi condenado à cruz no lugar de Barrabás. Aquele que veio para nos dar vida foi morto no lugar de um assassino. Ele aceitou, ele permitiu ser julgado como alguém inferior a um assassino e considerado mais culpado do que os outros pecadores daquela época. Jesus foi feito pecado por nós. Seus pés e suas mãos foram transpassados. E ao final ele foi crucificado ao lado de dois criminosos, como se ele se igualasse a eles. Ele foi humilhado de todas as formas. Suportou uma dor que todos sabem cientificamente que nenhum ser humano é capaz de suportar. E depois de passar por tudo isso, ali na cruz, as suas primeiras palavras foram: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Diante do momento em que Jesus foi acusado perante Pilatos, perante Herodes, ele podia se defender, mas ele se calou quando ele poderia ter falado, e falou quando ele poderia ter ficado calado. Imagine que você é falsamente acusado de um crime, e que no Brasil a gente tivesse pena de morte. E depois de você ser condenado, no momento da execução, te perguntam quais são suas últimas palavras, o que você gostaria de falar,
e você fala: eu só quero que aqueles que me acusaram falsamente sejam perdoados. Isso parece inacreditável, mas é assim que é o amor de Jesus por nós. Jesus, naquele momento, não somente não agiu contra aqueles que o feriram, ele não apenas se manteve inerte, mas ele agiu a favor daqueles que o perseguiram. Então, diante dos homens, ele se emudeceu como ovelha, mas em seu coração ele clamava ao Pai e clamava por seus inimigos. Ao longo do seu ministério, Jesus falou palavras maravilhosas. E é difícil dizer qual delas é a mais bela, mas eu acredito que essa seja uma das mais bonitas, porque ali Jesus estava exercendo o seu ofício sacerdotal. Cristo é o nosso intercessor. E nessa maravilhosa intercessão, a gente pode compreender o infinito amor de Deus por nós, um amor que excede todo entendimento. A primeira dessas sete últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz, ela não tem sequer uma menção a si. Jesus não fala em nenhum momento ali sobre ele. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. A petição dele é totalmente interessada aos outros. Ele não tem interesses. E isso mostra o caráter misericordioso de Deus para nós. Aqueles que estavam ali não mereciam aquela oração. A ignorância dele, ao contrário deles que estavam ali, ao contrário do que a gente pode pensar, não afastava deles o castigo, não justificava aquilo ali. Mas mesmo assim Jesus disse: perdoa-lhes. Se a ignorância deles justificasse, eles não precisariam de perdão. Mas a verdade é que todos nós, diante da santidade de Deus, somos indesculpáveis. E nós precisamos da ação do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Assim como Jesus intercedeu por seus inimigos naquele momento, ele está vivo e agora ele intercede por nós, o justo pelos injustos. Não existe uma pessoa que seja tão ímpia, tão pecadora, com a qual Jesus não se preocupe. Não há pessoas tão perdidas que o amor de Jesus não se interesse por redimi-las. Não existe uma barreira que possa impedir que Jesus exerça o seu ofício de intercessor por você. Então, talvez você pense: mas eu não mereço esse amor. E, de fato, nós não merecemos esse amor, mas essa é a beleza do amor incondicional de Deus. Se, porventura, existe algo que você se arrepende, ou algum pecado que você pensa que não tem perdão, ou se você acha que você é diferente, não, para mim não tem solução. A primeira palavra de Cristo na cruz te prova o contrário. Ela diz que Deus está ali nos esperando e que Jesus intercede por nós. Ela está nos encorajando a nos arrependermos, a crermos e assim sermos perdoados. Jesus vive, ele intercede por nós, porque enquanto houver um pecador na terra que deva ser salvo, haverá um intercessor no céu argumentando em favor dele. Porque esse é o Evangelho. Confiem em Jesus Cristo, que morreu pelos culpados, e serão salvos. E só para encerrar, porque o pastor falou que eu tinha 5 minutinhos. Eu consigo enxergar mais duas coisas muito interessantes nessa passagem. Uma delas é o exemplo que Deus deixa para que nós oremos por aqueles que nos perseguem. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas quando a gente faz isso, a gente manifesta a mentalidade de Jesus. E a gente nunca vai se envergonhar de imitar o nosso mestre. Então, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos viver não para nós. Como eu disse antes, o pedido de Jesus foi totalmente desinteressado. E assim deve ser a igreja. A igreja também não deve olhar para si. Igreja, e nisso eu me incluo, você não existe para você mesma. Assim como Cristo também não existiu para Ele mesmo. A nossa ocupação aqui é levar pessoas até Deus, é levar pessoas ao céu. E por fim, a última coisa que me chama a atenção nesse texto é que nenhum sofrimento deve nos apartar do trono de graça. Ninguém aqui sofreu e jamais sofrerá como Jesus sofreu.
E mesmo naquele momento de tanto sofrimento, ele orou. Às vezes a gente passa por alguma coisa, por alguma dificuldade, e isso faz com que a gente se afaste do Senhor, ou não sinta forças para orar, e acredite que a gente não consegue orar. Mas o que Jesus está fazendo aqui é justamente nos dando um exemplo, nos encorajando, nos mostrando que o sofrimento é para que a gente se aproxime de Deus, não para que a gente se afaste do trono de graça. Então, se você está passando por alguma coisa muito difícil, se derrama diante do Pai. É isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé novamente, aqueles que puderem. Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Os irmãos podem se assentar novamente. Hoje é um culto cantado, né, como nós já dissemos, então a mensagem da noite está diluída ao longo do culto entre as músicas. E como nós já iniciamos essa reflexão da noite de hoje, nós estamos refletindo sobre as últimas palavras de Jesus. E os evangelhos, eles destacam pelo menos 7 momentos em que Jesus se pronuncia estando na cruz. A primeira palavra, né, ou o primeiro momento, né, de palavras de Jesus na cruz, que a Joane destacou aqui, revela acerca do amor de Deus revelado em Cristo, né, que por meio, mesmo passando por aquela situação de humilhação grave na cruz, Jesus perdoou a todos os que estavam ali, e esse perdão se estendeu até nós hoje, né, cerca de 2000 anos depois, e a toda a humanidade, àqueles que se arrependerem. E esse segundo momento de palavras de Jesus na cruz está no versículo logo a seguir, na verdade alguns versículos a seguir. Nós lemos o Lucas 23, 34, agora Lucas 23, 43, que diz: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra de Jesus revela outro ponto crucial da mensagem do Evangelho, que é a graça de Deus manifestada por meio de Cristo. No primeiro momento, manifestou-se o amor de Cristo, de Deus por meio de Cristo, por meio das palavras de perdão àqueles que não mereciam perdão. E nesse momento, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ao ladrão da sua direita, que se arrependeu e reconheceu em Cristo, né, como Messias. E essa palavra nos revela a graça salvadora de Deus por meio de Cristo. A graça de Deus revelada àqueles que não merecem a salvação. Aquele ladrão que estava à direita de Cristo, ele estava ali porque merecia ser, né, executado segundo a lei que estava em vigor naquele momento. Eu não sei qual era exatamente o crime que ele havia cometido, mas a pena capital era para crimes hediondos, era para crimes de assassinato, de latrocínio, crimes hediondos. Então provavelmente nós estávamos, né, Jesus estava ali diante de um latrocida, um homicida, alguém que estava ali porque mereceu essa pena, havia passado por um julgamento e havia então recebido a pena justa por conta dos seus crimes que ele havia cometido. Não sei qual era o histórico, né, da capivara e criminal dessa pessoa, mas o que nós podemos saber é que o que a Bíblia nos registra é que ele se arrependeu daquilo que havia feito, porque viu em Cristo a salvação, porque viu em Cristo a transformação de vida, porque viu em Cristo o Messias, aquele que estava prometido desde o início dos registros das Escrituras. Então a segunda palavra de Jesus na cruz revela a mais maravilhosa de todas as promessas feitas por Deus ao ser humano. A promessa que Jesus fez a esse ladrão crucificado ao seu lado revela de uma maneira singular o que o grande amor de Deus pode fazer na vida de todo e qualquer pecador arrependido que reconhece em Cristo o Salvador. O ladrão arrependido na cruz nos revela que a graça de Deus, disponível a todos nós, é o único meio de salvação. E não pense que o meu pecado ou o seu pecado é menor ou maior do que o pecado do ladrão à direita, né, de Cristo na cruz, porque para Deus pecado é pecado, e o pecado basta para nos separar da graça e da glória de Deus. E a única coisa que nos faz voltar, o único ato que nos faz nos regenerar, retornar ao Senhor, é a graça de Deus manifestada por meio da salvação em Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Na cruz,
o Senhor Jesus tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Mas só podemos receber o perdão se nos arrependermos de todo o nosso coração e lhe dissermos, como disse o ladrão da cruz à direita: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essas palavras demonstraram que ele havia então se arrependido dos seus pecados, reconhecido em Cristo a salvação, e então a graça de Deus pôde se manifestar na vida daquela pessoa. E a promessa de Deus foi cumprida na vida daquela pessoa. A transformação se deu no último momento daquela vida, porque Jesus disse, prometeu, hoje mesmo, ou seja, logo após o seu último suspiro, você estará comigo no paraíso. Porque o que nos leva à salvação não são as boas obras, não é o bom comportamento, não é cumprir a lei à risca. O que nos leva à salvação é Cristo, é a graça por meio de Cristo. E essa palavra de Jesus nos revela de maneira didática a graça de Deus manifestada em Cristo. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa palavra, essa promessa de Jesus se estende a nós hoje. Não sabemos quanto tempo nós temos mais, se nós teremos mais 100 anos de vida à frente, ou se teremos só mais alguns minutos ao sair naquela rua. Mas uma coisa nós temos, a certeza de que, se nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, essa promessa é para nós. Essa promessa é para todo aquele que crê. Então, não importa se eu tenho mais 100 anos de vida ou se eu tenho mais alguns minutos. O que importa é que após o último suspiro, a promessa de Deus estará revelada, estará cumprida na minha vida por meio de Cristo, não por meio daquilo quem eu fui, mas porque Cristo nos resgatou. Amém? E nós vamos louvar ao Senhor por meio do quarteto com um hino que diz, um trio, verdade, um trio, por um hino que diz vitória em Cristo. Eu ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo, arrependi-me, aceitei-o como Salvador. Vitória tenho em Cristo, meu Mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão amou-me, da perdição salvou-me.
Jesus, meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijado Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Clamei, ó Cristo, cura meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de um lar glorioso que Jesus meu Rei bondoso preparou no céu, e um dia ali com ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história, e ao meu Senhor e Salvador para sempre louvarei. Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, e também as ofertas para missões mundiais, que nós ainda não encerramos a campanha, poderão devolvê-los no altar do Senhor enquanto cantamos. O hino de número 101, ressurgiu? Ressurgiu. Assentados mesmo como os irmãos estão, aqueles que trouxeram os dízimos podem entregá-los enquanto cantamos juntos, louvando ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça
os hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositadas hoje no teu altar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá condições, nos dá um trabalho, Senhor, para que possamos contribuir na tua casa. Obrigada, porque nada o Senhor tem deixado faltar nos nossos lares. E nós queremos, ó Deus, te pedir para que as pessoas, ó Deus, que administram o dinheiro da tua igreja sejam tremendamente usadas por ti, para que esse dinheiro seja bênção na vida da tua igreja também. Muito obrigada, Deus, porque é um privilégio para nós podermos, ó Deus, devolver a ti a parte daquilo que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a terceira palavra de Jesus na cruz é essa aí: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse, deixa eu ver ali, que eu estava lendo aqui: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esta foi a terceira palavra de Jesus na cruz. Nós vimos que a primeira palavra foi de perdão, né, que ele expressou. A segunda palavra foi, ele expressou o perdão ao ladrão. Ele perdoou o ladrão. E agora nós podemos ver uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aquela que o criou, para aquela que o gerou, Maria. Meus irmãos, essa terceira palavra de Jesus na cruz foi a palavra do cuidado, né, do consolo, do afeto que ele tinha por sua mãe. E a dor de Jesus a dor que Jesus estava sentindo ali, não somente na sua alma, mas no seu corpo, era impossível, né, de ser medida. Mas mesmo assim, ele pôde contemplar no fundo do coração de Maria a dor que ela estava sentindo. O sofrimento da vida de Maria, dentro do coração de Maria. Então Jesus ali olha para ela, né, vendo o seu filho morrer naquela cruz, sofrendo, todo ensanguentado. E ele olha para ela e expressa essa palavra de consolo, essa palavra de conforto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, ele pode olhar a dor do outro. E é interessante isso, que Jesus ali não olhou apenas o coração de Maria, mas olhou também o coração dos seus discípulos, que estavam também sofrendo. Tanto que João 14, né, ele leva ali uma palavra de consolo para os seus discípulos. No verso 27 ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Porque ele estava próximo já à sua morte, e os discípulos estavam sofrendo. Então, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus ali expressa uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E o interessante aqui, né, é que ele carregava a dor da punição dos pecados de toda a humanidade, do mundo inteiro. Em Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, a partir do verso 3, nós podemos ver o seguinte, assim, ó:
foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus, oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Os irmãos conseguem perceber o que Isaías está falando aqui? O que a Joane falou, o que o irmão Daniel falou, Isaías estava profetizando. E agora aqui nesse texto, ele lá na cruz, ele joga, né, essa palavra de consolo, de conforto, de amor, mesmo levando sobre si toda a dor, mesmo ali sendo esmagado pelos nossos pecados. O poder de Deus, por ser Deus, por Ele ser Deus, Ele nos amou de forma incomensurável, de forma incomparável. Ele foi até a cruz de maneira voluntária, morrer pelos meus e os seus pecados, sofreu ali aquela angústia. E essa palavra também, ela pode chegar a nós, como uma palavra de consolo, de conforto. Porque às vezes nós sofremos, às vezes nós somos injuriados, mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro nos momentos difíceis da nossa vida, assim como foi o encontro de Maria, assim como proferiu aquelas palavras maravilhosas ao coração de Maria. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, porque Ele nos ama, porque Ele tem sempre uma palavra, um gesto de amor para conosco. E o maior gesto de amor dele foi o fato de ter morrido lá naquela cruz por nós. E essa foi a terceira palavra de Jesus na cruz. Uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de consolo para a vida de cada um de nós. O meu Cristo. Neste mundo, há muitos Cristos de muitas formas, de várias cores e de vários tamanhos. Cristos inventados, Cristos moldados, Cristos tristes, Cristos desfigurados.
Há Cristos para cada gosto, cada objetivo, cada projeto. Há o Cristo das belas artes, um motivo como tantos outros para expressar uma forma ou exibir uma escola pelo próprio homem criada. É o Cristo só para se ver, analisar ou criticar, para exaltar o autor, o seu talento, sua invencionice. Ao Cristo da literatura, da prosa, do verso, da fama, do estilo famoso, do best-seller. É o Cristo de pretexto, que serve de texto dentro de um contexto, que ajuda o seu autor a faturar mais, ser mais lido e procurado. Ao Cristo das cantigas, deturpado, maltratado e irreverentemente tratado. Aparece na crista das ondas, estouras nas paradas, é cantado nos salões e circula aos milhões como mercadoria para enriquecer a muitos. É o Cristo de algibeira, fabricado como produto de consumo. Há até o Cristo do cinema e do teatro, sucesso absoluto de bilheteria. É a expressão da arte moderna, fazendo a caricatura do maior personagem da história. É o Cristo musicado, martirizado, encenado. É o Cristo para o espetáculo, para os olhos, para os ouvidos, para o lazer, para a higiene mental. Há o Cristo do crucifixo, de pedra, de mármore, de madeira, de metal, de ouro e até mesmo de cristal. É o Cristo para a aparência, para o colo da mocinha, para o peito piloso do rapaz excêntrico. É apenas ornamento ou simples decoração. Embora alguns lhes prestem culto, ele não vê, não ouve e não entende. Há também, infelizmente, o Cristo de certos cristãos, que ainda o tem no túmulo e ainda é conservado na tumba, dura e fria. É o Cristo que não vive, porque os seus adoradores ainda estão mortos, sem despertar para a vida nova, a vida do próprio Cristo, da qual ainda lamentavelmente não se apossaram. O meu Cristo não é nenhum desses. O meu Cristo é o Filho de Deus que nasceu, cresceu e sofreu. Foi condenado à morte e sepultado por causa dos meus pecados. O meu Cristo não ficou preso na sepultura escura. Ele ressuscitou, subiu ao céu e reina à direita do meu Pai. O meu Cristo é cultuado, admirado e adorado porque está vivo e bem vivo. Meu Cristo vive nas parábolas que proferiu. O meu Cristo vive nos ensinos que deixou. O meu Cristo vive nos atos que realizou. O meu Cristo vive nas almas que salvou. O meu Cristo vive, não tenho dúvidas, porque o meu Cristo vive em mim. Autor da poesia, Jonatas Braga. Apresentação dos visitantes, né? Sou eu? Bom, meus amados, não sei se tem alguém nos visitando nessa noite, né? Nós temos o Paulo, né, a família que veio do ano passado, está conosco, né? Está morando aqui, está conosco aqui, né, aos domingos. Deus abençoe, sejam bem-vindos de novo, né? Em nome de Jesus. Mais alguém? Creio que não, né? Vamos dizer para eles mais uma vez com bastante alegria, vamos lá? Sejam bem-vindos. Amém. Vamos nos pôr em pé e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos celebrar porque o nosso Cristo vive, como disse a irmã Leninha. Ele não está pregado numa cruz, ele não é algo das mãos de um artífice ou de um artesão, mas o nosso Cristo vive, e ele vive e reina em nosso meio. Vamos celebrar o leão de Judá, o leão da tribo de Judá que venceu e virá para nos buscar.
ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a celebrar, como eu disse no início, ao leão da tribo de Judá que venceu, abrirá o livro e vai nos chamar para estar na glória eterna do Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e verão, assim não aprender suas leis, pois na sua justiça governará. E os povos verão e verão, assim eu aprender sua lei, pois na sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Ninguém me falou que era para falar em 5 minutos. Já estou avisando. Mateus 27, 46, né?
fala assim, ó, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani, batani, né? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este é um dos textos que mais move o meu coração na palavra do Senhor. Antes de nós falarmos sobre ele, eu não posso deixar de falar o que acontece no capítulo que antecede o 37, o 27, que é o 26. No versículo 29, 39, 38 e 39, Jesus expressa ali, no Getsemane, que é o lugar do massacre. Getsemane era o lugar onde alguns teólogos dizem que separava-se para massacrar as azeitonas. Azeitonas é dura, né? Então eles pisoteavam as azeitonas até tirar dela o azeite. Por isso que era massacre. E Jesus no Getsemane, ele expõe uma tristeza tão grande, tão profunda, que num dado momento, em 2 momentos, quando ele vai orar, ele volta, os discípulos estavam também em profunda tristeza e dormiam. O texto Lucas fala que eles dormiam de tristeza. E Jesus também estava triste. Jesus fala assim, a minha alma está sofrendo até a morte. Eu estou sentindo uma dor tão profunda. E no versículo 39, Jesus fala assim, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não me deixa passar por isso, não. Mas, todavia, seja feita a tua e não a minha vontade. Eu, na minha ignorância, há uns anos atrás, eu achava que Jesus estava com medo da cruz. Que ele não queria morrer por nós, que na sua humanidade ele temeu a cruz. Mas não era isso. Jesus estava temendo este momento aqui. O que Jesus estava temendo era a ausência que ele teria de Deus da morte. O que ele estava temendo era o afastamento que ele teria de Deus, porque ele ainda nunca, ele e o Pai sendo um, e ele como filho desfrutava constantemente da presença do Pai. E Jesus, só de imaginar a possibilidade dele não sentir a presença, de Deus se afastar dele, ele já se consumia de tristeza. E aqui ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui foi o ápice da sua angústia. Aqui foi o ápice da sua solidão. Porque Deus, para cumprir a sua promessa de salvação, teve que se afastar de Jesus e deixá-lo sentir a morte. Porque essa foi a profecia lá de Ezequiel. Devido ao pecado, o Senhor se afastaria, se ausentaria e deixaria o pecador, o homem, na sua solidão. E Jesus experienciou isso por nossa causa. Jesus passou por esse momento de angústia, não porque ele merecesse, porque não havia pecado nele, mas para que eu e você pudéssemos desfrutar da presença do Pai. Aí aqui fala o seguinte, este brado de angústia e abandono ocorreu no meio das trevas, porque onde Deus não está, existe trevas. Onde Deus não está, é escuridão. Naquelas horas, de trevas, Jesus se tornou legalmente culpado por todos os nossos pecados. Ele assumiu verdadeiramente os nossos pecados. Em todos os registros da vida e ministério de Jesus, somente neste momento, ele se refere ao Pai como Deus. Porque ele se vê, ele se coloca no nosso lugar como pecador. E como pecador, o seu olhar para Deus foi de soberano. Deus é Deus, soberano. A mudança de tratamento demonstra a quebra de comunhão entre pai e o filho. E essa era a razão da sua angústia. O abandono do pai foi o golpe mais amargo do cálice que Jesus decidiu beber. O clamor de Jesus ecoou pelo universo e Deus permaneceu em silêncio. E por quê? O abandono foi necessário porque a santidade de Deus não poderia conviver com os pecados do mundo, que agora estava sobre os ombros de Jesus. Sabe qual é o mais triste? É porque hoje, não seguindo o exemplo de Jesus,
muitos de nós nos afastamos de Deus por escolha própria. Muitos servos de Deus decidem se afastar do Senhor. É uma decisão consciente. Muitas pessoas conseguem claramente dizer para o Senhor: eu não quero estar na sua presença. Eu não quero servir ao Senhor. Muitas pessoas confundem o serviço, a entrega ao Senhor com o vir, com o estar simplesmente na igreja. A igreja faz parte deste serviço, mas eu venho porque eu sou servo. Onde você anda, Deus está? As trevas te agradam? Jesus se condoeu. Jesus sofreu nas trevas. E que densas trevas foi essa? As trevas te consomem também? A ausência de Deus também lhe abate? Eu espero que sim. Eu espero que nós possamos gemer como Jesus e clamar ao Senhor: não me deixe, não permita, Senhor, que eu lhe abandone, porque Deus não vai mais nos abandonar. Somos nós que o abandonamos. Então a nossa oração tem que ser diferente. Não permita, Senhor, que nós venhamos a abandoná-lo. Que não seja eu, que não seja você, mais um a fazer isso. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ouvir escárnios dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor
assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém, pela via dolorosa que é a estrada do horror. Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Maravilhosa. Deus abençoe, irmã Ana. Quarta palavra, e nós vamos andar um pouquinho mais aqui, de Jesus na cruz. João 19, verso 28, diz assim: está escrito: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. A quinta palavra de Jesus na cruz foi a palavra de sofrimento, após bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Ouvimos a sua voz: tenho sede. Por que será que o homem, Deus, isso é, Deus, né, o que se fez homem, disse: tenho sede? É a expressão da sua humanidade. Ali na cruz estava o homem morrendo e sentindo sede. Você já imaginou o que é sofrer tendo sede? O que é sentir dor tendo sede? O que é estar com os braços abertos, crucificados, coroa de espinho, pés pregados, tendo sede? E ainda vão ali e colocam vinagre na sua boca? Nós não sabemos, nós não imaginamos o que é, irmãos. Nós não sabemos, não conseguimos, não passa pela nossa memória um pouco do que realmente seja. Mas ele sofreu na humanidade, ali na cruz. Não estava o Deus ali na cruz, estava o Cristo homem, sofrendo, morrendo por nós. Essa foi a quarta palavra de Jesus. E essa palavra foi profetizada lá no Salmo 69, verso 21, que diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. O salmista disse isso lá no Antigo Testamento. Quando na cruz Jesus exclamou: tenho sede, ele estava expressando ali a sua plena humanidade. A expressão tenho sede não era uma reclamação, porque Jesus não reclamou ali na cruz, mas, e nem tampouco um pedido, era apenas a afirmação de um fato. Jesus Cristo, o mesmo sendo Deus, havia se tornado homem para morrer no meu e no seu lugar. Paulo fala em Filipenses que ele esvaziou-se de si mesmo, e não usurpando ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a postura, o lugar de homem. E como homem, ele sofreu. Como homem, ele morreu. E nós às vezes não conseguimos mensurar isso, irmãos. E às vezes não conseguimos trazer para dentro do nosso coração aquele momento ali. Porque se nós conseguíssemos fazer isso, nós seríamos servos fiéis em quaisquer circunstâncias. Por isso nós celebramos a ceia, para nos lembrarmos desse sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. A ceia simboliza a sua morte,
Um pouco antes dele morrer, ele instituiu a ceia, para que nós pudéssemos nos lembrar disso. Eu quero chamar os irmãos que estarão comigo aqui, me auxiliando, irmão Walter, irmã Edith. E quem é que vai poder participar? Todos os irmãos que são membros de uma igreja evangélica, é batizado com batismo bíblico, por imersão, está em comunhão com a igreja, com o Senhor da igreja, você pode participar conosco. Mas eu sempre aconselho assim, se você ainda não é membro de uma igreja evangélica, eu te aconselho a não pegar dos elementos, porque a palavra de Deus diz que é responsabilidade de cada um de nós, que estendemos a mão e pegamos e tomamos e comemos. Então é responsabilidade nossa. O texto diz, examine-se pois o homem a si mesmo, assim comando o pão e bebo do cálice. Então, mas o meu conselho para você que não é membro de nenhuma igreja evangélica é, não pegue dos elementos, porque isso é uma prática da igreja, para aqueles que são membros da igreja, batizados, estão em comunhão com a igreja, com o Senhor da igreja. Mas, se você estender a mão e pegar, ninguém vai brigar com você. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário. O suco de uva simboliza o seu sangue, que foi derramado lá por nós. E eu quero pedir aos irmãos que estarão participando, se coloquem em pé neste momento. E à medida que forem pegando, poderão estar se sentando também, enquanto nós cantamos o hino 92. Tu por mim.
Mais algum irmão ficou sem pegar dos elementos? A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios 11, versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Nós estaremos orando, o irmão Walter estará orando neste momento, agradecendo a Deus por este pão. Amado Deus, amado Pai, é com grande alegria neste momento, Pai, que celebramos, Senhor, esta ceia, Pai, na Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu imenso amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Pai, na Tua palavra, Pai querido, porque Tu entregaste o Teu Filho, Pai, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, Pai. É por isso que aqui hoje estamos, ó Pai, com a esperança, ó Pai, de um dia estar na Tua presença, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. No verso 25, ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por este momento precioso de nós estarmos trazendo à nossa memória esse sacrifício de Cristo. Pai, obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado porque neste momento nós podemos trazer à nossa memória o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E este pão e este suco, ó Pai, nos faz ver o quanto o Teu Filho Jesus nos amou, ao ponto de se entregar ali. Muito obrigado, Pai. E que nós possamos, a todo momento, nos lembrarmos desse sacrifício, Deus, em nome do Senhor Jesus. E possamos anunciar a Sua volta, até que assim seja concretizado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em memória do Senhor Jesus, tomemos assim. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Tá bom? Sexta palavra de Jesus na cruz. João 19, verso 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Irmãos, a sexta palavra de Jesus na cruz é a palavra da missão cumprida. A palavra da missão cumprida. Ao dizer está consumado, o Senhor Jesus, Ele proclama diante dos céus, da terra e também do inferno, que a obra que Ele veio realizar, a obra pela qual Ele foi enviado ao mundo, estava cumprida. Por intermédio da sua obra lá na cruz, todo e qualquer pecador arrependido obterá a salvação da sua alma. Todo pecador que entende que Cristo morreu na cruz do Calvário e que a sua obra foi completa ali, esse obterá a salvação da sua alma. A palavra usada aqui para estar consumado, como ele diz, está consumado, é tetelestai. Ela é uma expressão grega que significa estar consumado, isso é, está cumprido, está liquidado. E o interessante é que foram achadas na época, né, de Cristo, recibos de impostos, escrito justamente isso, tetelestai, isto é, foi pago. Foi pago. Então Jesus pagou o preço lá na cruz. E Ele disse: está consumado, isso é, a obra está completa. A obra está completa. Mas sabe por quê? Tudo isso foi por amor a mim e você.
foi por amor à humanidade, foi por amor ao homem pecador que estava condenado ao inferno, foi por amor àquele ladrão que estava ao seu lado, por amor do outro também que não reconheceu que era um pecador, por amor de todos aqueles que estavam ali o crucificando e blasfemando dele, por amor daquele centurião que após a sua morte disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Por amor de toda a humanidade, Cristo disse: está consumado. Eu paguei o preço. Está assinado embaixo o recibo, que ninguém mais precisa pagar nada, apenas reconhecendo, apenas é necessário reconhecer que é um pecador, arrepender-se dos seus pecados e entregar-se de corpo e alma a Cristo como Senhor e aceitá-lo como seu Salvador. E a sétima palavra de Jesus na cruz, para nós finalizarmos, está em Lucas 23:46, que está escrito: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A sétima palavra de Jesus aqui, meus amados, é a palavra de rendição plena. Rendição plena. Depois de cumprir de maneira integral a missão de resgatar a humanidade perdida, como o Messias enviado da parte de Deus, faltava agora Jesus romper com a sua natureza humana. Jesus precisava romper com essa natureza, porque já havia consumado, né? Ele disse: está consumado, acabou. Então, quando ele disse para Maria, lá atrás, nos versos anteriores, quando ele disse para Maria assim: Maria, mulher, aí está o seu filho, ele estava querendo dizer: eu não sou igual a você, eu não sou igual a você, João é igual a você. E agora aqui, Jesus precisava cumprir, né, romper com a natureza humana. Ele precisava agora ali morrer para ressurgir o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E foi isso que aconteceu, porque ele reviveu, ele morreu, ele entregou, ele rompeu ali com a natureza humana, e dizendo para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E mais uma vez, Jesus ele se submete, né, integralmente à vontade do Pai. Ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus. O seu exemplo nos mostra, meus amados, que a nossa vida pertence completamente ao Senhor, e que devemos estar preparados para que no momento em que Ele nos chamar, possamos dizer com plena convicção: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque todos nós um dia, irmãos, nós iremos partir deste mundo, nós iremos romper com a matéria humana, nós iremos romper com a humanidade, e nós estaremos no céu com o Senhor, assim como Jesus. E Ele não apenas morreu, não apenas rompeu com a natureza humana, mas Ele assumiu a natureza divina. Quando Ele ressuscitou, quando Ele venceu a morte, e quando Ele subiu ao céu e disse: eu voltarei, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor, porque após a morte de Jesus, e a desesperança tomou conta do mundo, a desesperança tomou conta de todos ali, mas ao ressuscitar, Ele trouxe uma nova esperança para todos nós, e nós apenas precisamos crer que Ele está vivo e que Ele voltará.
que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui na frente, né? Que está diferente aqui, né? O púlpito. E quero pedir para o Giovanni vir aqui à frente, o irmão Luiz. Você mesmo. Ele vai tirar foto sua aqui na frente. Estou brincando, não vai tirar não. Irmão Luiz, né? E os outros já estão aqui, né? Acho que vocês 4 que trabalharam aqui, né? Fizeram essa. Foram esses 4 irmãos que vieram aqui, né? Se empenharam. O irmão Lucas conseguiu aqui os pallets, né? Para nós, para que a gente pudesse ampliar aqui um pouco esse púlpito, né? E ficou muito bem feito, ficou muito bonito. Então eu quero parabenizar os irmãos, agradecer aos irmãos pelo desempenho. Tá bom? E eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Né? Que os irmãos estão sempre trazendo alguma coisa nova, tentando melhorar algumas coisas aqui também, né? Para a nossa igreja. Então vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por este momento, quero te agradecer pela vida dos teus servos, ó Pai, que ampliaram aqui o púlpito da igreja, que desempenharam aqui esse trabalho desde sexta-feira, né? Que o Senhor continue abençoando a vida deles. O Igor, que pelo seu trabalho aqui ficou com problema na coluna, que o Senhor esteja tocando na coluna do teu servo, Pai, tirando essa dor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Revista os teus servos de tua graça, do teu poder, que o Senhor retribua aos teus servos, ó Pai, muitas vezes mais, pelo desempenho que eles têm tido, pelo desejo de ver as coisas melhorando, ó Pai, para que possamos prestar ao Senhor um culto de adoração maravilhoso, Pai. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando os teus servos. Derrame da tua graça sobre a tua igreja, despeça-nos, ó Pai, agora para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ter uma semana abençoada, de graça, paz e alegria e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A Jesus, a sua glória. E as nossas famílias? Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, obrigado pelo trabalho de vocês, viu?